Oi, tudo bom? Eu queria iniciar esse momento de estudo do ofício das chaves e da confissão, utilizando as mesmas palavras que são anunciadas o perdão dos pecados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, dentro desse ofício das chaves, do perdão dos pecados, da confissão, nós temos várias histórias bíblicas, das quais eu queria pelo menos estudar um pouquinho com vocês hoje. Nós temos a história do rei Davi, o rei Davi que era conhecido por ter um coração de Deus, né? E ele cometeu vários pecados, né? Ele era um pecador, e eu me lembro aqui de dois pecados. O primeiro pecado, ele estava passeando no palácio e viu uma mulher da qual os seus olhos cobiçaram essa mulher, e o nome dessa mulher era chamada Batseba. Ele mandou chamar ela para o seu castelo e teve relações ilícitas com essa mulher. Essa mulher era casada com um homem chamado Urias. Urias estava em guerra, numa batalha, defendendo o próprio rei Davi. E o rei Davi, então, ele manda chamar Urias para ver se ele se deita com essa mulher, para que esse filho, esse pecado seja escondido. Porém, Urias era um homem tão bom, um homem tão leal, que em vez de se deitar com a esposa, ele fica na porta do castelo do rei Davi. Então, o rei Davi envia uma carta para que no meio da batalha todos abandonassem Urias. Então, Urias é morto. Não é morto pela espada de Davi, mas é morto por causa de Davi. Nós podemos dizer aí que nós temos três pecados. O Davi cobiçou a mulher do seu próximo, ele cometeu adultério e ele matou, o não matarás. Porém, o rei Davi ele confessou o seu pecado. Um profeta chamado Natã, ele foi até o Davi e havia dito que o Davi tinha feito era mal perante Deus. E aí o rei Davi escreve alguns salmos. Nós temos o Salmo 6, o Salmo 32. Lá no Salmo 32 até nos diz assim, confessei o meu pecado e a minha iniquidade. Não mais ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. No Salmo 51, que talvez é o salmo mais conhecido por todos nós, ele faz a oração dele, dizendo, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E lá no verso 17 do capítulo 51 deste salmo, diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então aqui nós temos a história de um homem chamado Davi, que tinha o coração de Deus, era um pecador, mas um pecador arrependido, um pecador penitente, que lamentava os seus pecados. Uma outra história bíblica é a história do Zaqueu, o cobrador de impostos. Nós sabemos que os cobradores de impostos, eles cobravam coisas que não eram devido ou cobravam a mais ao seu povo. Então eles cometiam o pecado do não furtarás, Tanto é que o próprio Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, ele diz assim,
Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém. Restituo 4 vezes mais. Então, o Zaqueu, ele tem Jesus na sua casa, Jesus se encontra com Zaqueu. O Zaqueu estava em cima de uma árvore, querendo ver Jesus. Jesus pede para que ele desça. Jesus vai para a casa do Zaqueu, né? O Zaqueu recebe Jesus feliz. E ali naquela mesa, na casa de Zaqueu, o Zaqueu confessa o seu pecado. Senhor, se defraudei alguma coisa, se roubei alguma coisa de alguém, eu vou devolver. Isso mostra um homem com o coração arrependido, né? E aí interessante que como que termina essa história? Aquele homem confessa o seu pecado a Jesus, né? Então Jesus lhe diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então notem, o Zaqueu, o Davi, eram pecadores, todos nós somos pecadores, mas eram pecadores arrependidos. O pecado pesava na vida deles, envelhecia os seus ossos. Então eles resolvem se lavar através do sangue de Jesus, da água do batismo, e assim eles recebem o perdão. Temos também um versículo bíblico de Mateus 3, verso 8, que diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O João Batista pregava arrependimento, Jesus pregava arrependimento, Pedro, no dia de Pentecostes, pregou arrependimento. Todos os profetas do Antigo Testamento chamavam o povo ao arrependimento. E ainda hoje, esta é a pregação da igreja, né, à humanidade, chamando as pessoas ao arrependimento. Que Deus conceda a todos nós corações arrependidos. Então, queria ver com vocês o último texto bíblico, o texto de Mateus 18, versos 15 a 17. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Olha que bacana, né? Então, antes de sair fazendo fofoca, antes de falar mal das pessoas, se alguém pecar contra você, vai entre você e ele só. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Aqui nós temos o caso de um irmão, de uma pessoa que o texto nos fala, que não teve o arrependimento. E se há alguma pessoa na igreja que não tem arrependimento, se ela veio a pecar e não se arrependeu, nós devemos tratar como gentio e publicano. O que seria um gentio e publicano? É como se uma pessoa que não estivesse na igreja. O evangelho deve ser pregado a ela novamente, ela deve ser evangelizada, porque é impossível, um cristão que pecou não ter esse fruto do arrependimento. E o último texto, que diz assim, Gálatas 6, versos 1 a 2, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Olha que bacana. Quer dizer, como é que eu vou tratar essa pessoa que pecou contra mim? Com espírito de brandura, Há um outro texto bíblico, de Efésios, que vai dizer com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente em preservar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Mas esse texto de Gálatas continua: e guarda-te para que não sejas também tentado.
levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que Deus sempre conceda a cada um de vocês um coração arrependido, que possamos sempre confessar a Deus os nossos muitos pecados e que Ele continue sempre nos lavando. Assim sendo, em nome do Jesus, que nos perdoou os pecados, desejo um abençoado momento de estudo para vocês. Amém.